dia, igreja. É o seguinte, o que me levou a essa reflexão foi a fala do pastor. E hoje pela manhã a pastora também, né? O que que nos faz ser cristão? O que é ser um cristão? Por que nós somos chamados cristãos, né? E a gente, a partir dessa reflexão, foi pesquisar, né, na Bíblia e também nos artigos publicados de alguns teólogos, né? E o que que a gente trouxe para vocês? Nós somos cristãos porque somos seguidores de Jesus, né? E esse nome aconteceu pela primeira vez em Antioquia, da Síria, né? Os apóstolos dizem isso, no Atos dos Apóstolos. Os discípulos de Jesus receberam esse nome porque são seguidores do Messias. Messias, o ungido, que do grego vem o nome Cristo, né? A administração romana, para distinguir aqueles que seguiam a Cristo dos judeus, começou a chamá-los de cristão. E até então virou um nome oficial, certo? Então, a primeira vez foi em Antioquia e foi para diferenciar a gente dos judeus, né? E o que é ser cristão? É ter uma vida centrada nos ensinamentos de Jesus de Nazaré. E a gente conhece os feitos, a palavra, as ações de Jesus, através principalmente dos 4 evangelhos, né? Cristãos são aqueles que buscam conhecer e seguir o que Jesus ensina. Não é só fala, é uma vivência. A gente tem que vivenciar e dar exemplos. Nós temos que ser luz. E a luz a gente não esconde debaixo do travesseiro, nem debaixo da cama, nem debaixo do sofá. A luz a gente coloca no alto para que ilumine um canto todo, né? Portanto, a partir desse conhecimento de Cristo, a gente vai se transformar, que foi uma palavra muito usada aqui até agora, né? A gente vai se converter. E o que é converter-se? É voltar-se para dentro de si mesmo, né? Nós somos, então, iluminados pelo Espírito Santo, a partir da palavra. E vivemos, então, um novo mandamento, que é amar uns aos outros como Cristo nos amou. E a pastora colocou isso muito bem, o que é esse amor. E a Val também falou aqui na questão da vivência, a gente ter a vivência desse amor. Jesus fala de um amor surpreendente. A gente deve só amar os irmãos que são iguais a gente. A gente tem que amar também os inimigos, que é o que ele manda, né? É o que ele diz, o que a palavra dele diz. E se é difícil, minha gente, a gente amar os irmãos, você imagina amar os inimigos. Não é fácil, é um desafio, certo? Então, nós tornamos-nos, Santo Agostinho diz, em Cristo, tornamos-nos irmãos, amamos uns aos outros, com aquele mesmo amor que ele nos amou. E nós seremos conduzidos à plenitude final nesse amor. Então, quando a gente vem com um propósito comum, nós nos tornamos irmãos dentro desse propósito comum, né? Somos impregnados pelo afeto do amor desinteressado e os que seguem Cristo adentram numa esfera espiritual de amor divino. O pastor nos falou da inteligência divina, que vai além da inteligência nossa, né, do dia a dia. Então, a gente tem que buscar essa inteligência divina para a gente compreender ao outro com propriedade, sem julgamentos, né? Nós cristãos acreditamos que o Cristo é o prometido, o Salvador do mundo. Ele veio ao mundo para salvar os nossos pecados que nos afastam de Deus. Assumiu o nosso lugar, morrendo na cruz. Jesus nos liberta do pecado e da condenação. Aqui a gente ouviu várias vezes, nós temos que nos transformar, nos mudar nossa vida, nos converter e passar a viver de outra forma. Eu tenho 6 meses nessa igreja e eu tenho aprendido e modificado muito. E uma coisa que eu quero colocar para vocês, a gente não aprende só em casa rezando. É outra oração quando a gente vem para cá.
É outra oração quando a gente convive com os irmãos. É completamente diferente. A gente cresce, a gente amadurece, a gente evolui, a gente se chateia? Claro que se chateia. Nós somos humanos, mas nós estamos procurando aqui o divino, né? O cristianismo acredita na existência da Santíssima Trindade, né? Que é o Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. E através desse nós podemos alcançar o amor de Deus. O cristão segue a Jesus, né? Buscando tornar-se mais parecido com Ele, obedecendo aos seus mandamentos, como a pastora colocou aqui, né? Ele ajuda-nos, através do Espírito Santo, a ter uma convivência mais harmoniosa uns com os outros, né? O verdadeiro cristão é reconhecido pela sua maneira de viver. Não adianta você dizer que acredita em Cristo e continua na prática de coisas erradas, sem querer mudar. O cristão se esforça para abandonar o pecado e pede a Jesus que possa conseguir isso todos os dias, através de um caminho estreito que nos leva a Deus. E esse caminho é muito estreito e exige esforço, mental principalmente. Então a gente tem que pedir muito e rezar muito ao Espírito Santo. Nós não precisamos andar sozinhos. É o que disse a pastora aqui. A igreja, ela é receptiva, ela é acolhedora. A igreja é onde a gente se sente bem, né? E se a gente não está se sentindo bem, converse com a pastora, converse com o pastor, converse com o irmão do lado. Tem sempre alguém que escuta você e pode conduzir você em coisas boas, né? Aqui a gente conversa de coisas boas. Quantas vezes aquilo que nós falamos ou aparentamos ser cai por terra diante de uma atitude nossa, diante daquilo que a gente faz. Então, o cristão ele tem que estar sempre atento às suas próprias atitudes. Não é à toa que Jesus diz, orai e vigiai. Não é para orar e vigiar da janela a vida dos outros. É para olhar e vigiar dentro de si. O que está acontecendo, o que está se passando, que tipo de sentimento que eu estou sentindo por alguém, certo? Estou sentindo sentimento de raiva, estou sentindo sentimento de amor, e é nas atitudes que a gente muda, certo? E a gente só muda se a gente estiver atento a gente. Se a gente estiver preocupado com a vida do vizinho, a vida do outro, a gente não vai mudar. A gente não muda o outro, né? Por mais que você queira, a gente não muda o outro. A gente muda a gente em relação ao outro, as atitudes, né? E aí você passa a ter respeito ao comportamento do outro. Aí você pode dar um conselho, mas não a modificar o outro, certo? Então, nossa conversão exige mudança diária. Não é o mundo que precisa mudar. Quem precisa mudar somos nós. E a gente falar nos palcos, às vezes é difícil, a gente treme, mas é muito mais fácil do que a gente agir na vida e ter uma vida que seja de vivência e que possa ensinar a Deus. E às vezes a gente fazendo tudo isso, a gente também se lembra daquela passagem que aquele jovem rico chegou para Jesus e perguntou, o que eu faço para te seguir, né? Aí ele disse assim, o que você faz? Eu cumpro os mandamentos, eu amo a Deus, eu amo os irmãos, eu sirvo. Aí ele disse, pois deixa tudo e me segue, que aí você vai ser perfeito. E aí, minha gente, não é fácil, porque o desapego que nós temos por esse mundo é muito grande. E aí a gente vai ter que mudar muita coisa e converter muita coisa dentro de nós mesmos para aprender isso que Cristo nos ensinou. Porque o jovem não conseguiu. Vamos ver se nós, com a nossa vida, a gente pode conseguir. E não é fácil, certo? Então, muito obrigada por fazer parte dessa igreja. Muito obrigada por quem está aqui, por quem está ouvindo. E que a gente possa, com as nossas colocações e com as nossas atitudes, poder mudar a vida para melhor das pessoas que convivem com a gente. Obrigada.